Vou compartilhar aqui a minha tela do Word aqui. Eu acho que foi essa aqui que tu pegou, né, Adriano? Essa aí mesmo, pá. Ah, não é nada. Chega do meu coração. Eu ri a corrente. Eita. Mas, gente, não é. Esse aí. Ó, para fazer essa questão é só começar por... Gente, assim, ó. Começo. É só começar pelo começo. Eu como professor, eu tenho que dizer para vocês o quê? Né? Vocês têm que começar desenhando o gráfico da simulação e vir, entendeu? Vocês têm que saber isso. Eu, como amiga, eu diria começa simulando, tá? Então é o que a gente vai fazer. Vamos começar a simular esse cara aqui. Sim, acho que o meu problema, pelo que eu me lembro, eu não consegui simular ela. Eu não consegui simular. Eu até peguei o exemplo no Moodle, mas daí aquele iodo ali não deu certo. Vamos tentar aqui. Eu vou apresentar a minha tela inteira. Então, vamos começar aqui. Tá? Primeiro, isso aí é uma ponte. Isso aqui é uma ponte retificadora completa. Tá? Então, a gente vai pegar aqui os tiristores e vamos montar ela. E depois eu tenho ali um diodo muito simpático. Fica ali no final, tá? Muito simpático. E para um primeiro incauto, para um marinheiro de primeira viagem, ele vai olhar esse diodo e vai dizer: nossa, inútil, que burro, dá zero para ele. Mas não. Esse diodo, ele é um diodo muito importante na eletrônica de potência, muito importante em circuitos os quais possuem uma característica de fonte indutiva, os quais são vários, incluindo motores, bobinas, relés de acionamento, etc. Então quer dizer, professor, que o senhor aciona relé com SPR? Não, minha gente. Para vocês entenderem a ideia, pare de se fazer. Vamos ver aqui. 127 volts RMS, então, como aqui o PC me pede valor de pico, eu multiplico isso por 1,4142. No caso, acho que o meu erro foi o período. Período. Vamos verificar aqui, ó. Primeiro vamos acionar esses tiristores aqui, tá? Qual é o ângulo de disparo deles? Porque eu botei o 1 sobre 2π dentro da raiz, e é fora, né? E foi por isso que deu errado minha corrente hoje. Eu não lembro se era só isso. Na hora de fazer a integral ali, o Kevin mostrou o que ele fez. Ele botou dentro do Talvez. período, raiz do período, ele botou. Porque o período eu botei de π até π, a primeira integral. Sim. Daí a segunda integral negativa eu botei de π até 2π. Para fechar o período inteiro. Que no caso era a própria corrente de 10 amperes. Sim. O erro ficou só 1 sobre 2π dentro da raiz. Daí deu uma corrente um pouco mais elevada. Por isso que vocês, gente, tem que sempre se basear no gráfico que vocês vão fazer. Porque o gráfico é o que vai dizer para vocês, vai basear, no caso, a integral de vocês. Ó. Então, aqui, se a gente começa a fazer isso, vamos começar por aqui. E quantos amperes mesmo essa corrente aqui de saída? 10. 10 amperes. 10 amperes. Tá. Vamos medir a tensão que eu tinha sobre esse cara aqui. Vamos verificar o que acontece. Layout. Porque até a tensão e a corrente de pico eu acertei, né? Aham, foi ali, 10 amperes certinho. Foi só o...
Não, hoje a minha máquina virtual tá super me trollando. Oh. Não sei o que está acontecendo. Aí deu. Tá. Essa aqui é a nossa tensão de saída, tá? Sim. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá, beleza. Sim. A nossa corrente de saída não está indicada porque o professor não colocou o amperímetro na saída. O que é mais pedido no exercício, gente? É a tensão e corrente eficaz da entrada. No caso, é só a corrente eficaz da entrada, né? Ah, tá. Que a tensão já tem. E a tensão e corrente média da saída. A tensão é a corrente média da saída. Essa perguntinha da tensão e corrente eficaz da entrada, ela é uma perguntinha bem... Eu vou dizer pega ratão, né? Que pega ratão geralmente é as perguntas que os professores fazem que tu nunca vai usar na prática. E que tem um macetezinho. Mas isso aqui não tem macete, não. Tu sempre precisa saber qual é a corrente de entrada. E não quer dizer que tu tenha 10 amperes contínuos aqui na saída, que tu vai ter necessariamente 10 amperes RMS aqui na entrada. Nem a pau. Um pouco menos. Não existe, não é bem assim que funciona. Por exemplo, aqui, ó. É verdade. Vou colocar aqui embaixo. A amplitude pode ser a mesma, né? Mas a forma de onda... Perfeito. Isso aí, Comado. Escreveu perfeitamente. A amplitude pode até ser a mesma do que tu tem na saída. Por que pode ser a mesma? Porque se a gente for ver aqui, ó, esse nosso circuito, a corrente que vai estar circulando por aqui vai ser a mesma corrente que vai estar circulando por aqui. Realmente, em algum momento do circuito, a mesma corrente que tu tem na saída, tu vai ter na entrada. Mas não quer dizer que todo o tempo a tua corrente da entrada vai ser igual à tua corrente de saída. Tá? Isso é que é o mais importante. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é a nossa tensão de entrada, aqui é a nossa tensão de saída. Vocês podem ver que a tensão de saída tem esse comportamento que o Conrado falou também. Que a tensão de saída, ela obedece à minha tensão de entrada. Ela é parecida com a minha tensão de entrada, porém ela não é igual à minha tensão de entrada. Tá? Beleza. Agora, se eu for dar uma olhada aqui na minha corrente de entrada, olha o que acontece. Se eu for dar uma olhada na minha corrente de saída, olha o que acontece. Isso. Tá? Corrente de saída constante, 10 amperes, sem nenhuma surpresa. Mas a corrente de entrada aqui, ela vai ser igual à minha corrente de saída. E nesse instante em que não há comutação, a minha corrente de entrada é 0. Depois a minha corrente de entrada vai ser menos 10, depois ela vai ser 0. E assim ela vai seguindo a vida dela. Ou seja, gente, a minha corrente de entrada ela não é igual à minha corrente de saída. Esse é o valor RMS. Tá bom até aí? Sim, sim. Tá. Agora vem a pergunta. Ok, nós temos uma fonte decorrente. Uma fonte decorrente mantém constante uma corrente na saída dela. Ela mantém constante 10 amperes. Vou tirar isso aqui. Ela mantém constante 10 amperes aqui. Se essa corrente não está passando pela entrada, ou não está passando por algum terminal aqui, por onde que está passando esta corrente? Pelos tiristores. Não. Pelo diodo ali, né? Pelo diodo. É o que sobrou, né? É verdade. O que acontece? Ó? Eu explico para vocês. Quando nenhum dos tiristores estiver habilitado para conduzir, tá? Não adianta, gente. Não tem reza braba que vai fazer eles conduzirem. Se eles saíram de condução, eles só voltam em condução quando alguém der um disparo neles e, obviamente, quando tiver uma tensão positiva sobre eles. Enquanto isso, o que acontece? Eu tenho essa corrente aqui e ela... por aqui eu não encontro caminho, por aqui eu não encontro caminho. O que ela faz? Ela vem por aqui. E aí ela fica nesse loop aqui. Por isso que esse diodo é conhecido como diodo de roda livre.
Porque ele dá um caminho para a corrente enquanto ela não encontra caminho ali pela fonte. No momento que um dos tiristores conduz, o que acontece? Essa corrente vem, circula por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, e aí eu vou ter uma tensão positiva aqui em cima sobre o negativo do meu diodo. E, além disso, a corrente que estava passando por ele é drenada para esse tiristor. Então, o que acontece? Esse diodo de roda livre deixa de conduzir. Tá, mas a corrente de entrada é eficaz, ela vai passar nesse diodo. Ou vai ter a corrente de entrada eficaz só quando o tiristor conduzir? A corrente de entrada só vai ter corrente dele quando um dos tiristores conduzir. Só. A corrente do diodo de roda livre só acontece quando nenhum dos tiristores está conduzindo. Essa corrente do diodo, no caso, seria... Eu usaria para medir a corrente média, então. Corrente média de saída. Outra coisa que vocês podem analisar. Deixa eu só finalizar essa conclusão. Vocês podem ver, eu vou colocar aqui o gráfico do diodo de roda livre, aqui para vocês verem como é que fica a corrente dele, tá? Só um pouquinho. Vou lá de novo. E deu. Olha quando é que esse diodo de roda livre conduz. É esse Meu Deus. Estão conseguindo enxergar? Tá. Eu vou botar num outro gráfico. Peraí. E deu. Olha aqui quando é que ele conduz. No zero, quando tá todas as chaves. Exatamente. Quando nenhum tiristor assume, esse diodo de roda livre conduz. Tá. Senão tu vai ter uma corrente ali de sobra, né? A gente já vê o que acontece sem esse diodo de roda livre. Mas vocês entenderam esse comportamento? Sim. Tá. O meu caso ali, o meu tava assim, diodo. Beleza. Agora vamos fazer o RMS dessas correntes aqui, ó. RMS da corrente de saída, 10 amperes. Sem nenhuma surpresa. RMS da corrente de entrada, 9,13. O meu deu 9,128. E eu não te dei certo? Não. Mas por que eu não te dei certo? Eu não sei. Deu 9,128. Vou ver na foto se tá certo. Eu corrigi depois. Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu ver a questão. Peraí. Não foi esse aí que tu colocou pra dentro, cara? Tava pra dentro, mas deu parecido. Tá. 928, né? Mas se eu não te coloquei é porque algum erro tu cometeu. Eu acho que foi pelo 1 sobre 2π, então. Deixa eu dar uma olhada só um pouquinho. Revisão de tentativa. Tá. Tá aqui. Não, sobre 2π está correto. O teu erro foi ali na segunda integral que tu fez ela de π até 2π. Ah, sim. Ali o teu erro. Por que não é de π até 2π? Porque se tu olhar aqui no gráfico, ó, como é que eu sei, professor, deixa eu compartilhar aqui na tela. Como é que eu sei quando é os ângulos num gráfico do PSIM? Olha, não tem como saber direto, mas se tu traçar a senoide que tem um ângulo em zero, tu sabe que aqui, por exemplo, quando ela passa do semiciclo positivo para o negativo, aqui é π. Sim. E aqui é 2π. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui em π, a corrente de entrada está zero, e ela vai continuar em zero até chegar a π mais 30 graus, que é o disparo do tiristor. Sim. Por isso.
Então era pi até pi sextos, não? Era pi, não, era pi mais pi sextos. Pi mais pi sextos até 2π. Eu cheguei a botar isso, mas eu apaguei. Isso, fez certinho. Bah. Ótimo. Pois é, vocês poderiam ter conferido isso com a simulação, né, gente? Sim, mas a simulação, por causa do diodo ali, eu fiquei confuso e por causa do período. Daí eu fiquei pensando, pra que esse diodo aqui? Onde é que tá o tiristor do pecinho? Eu mandei ver, tá lá no mudo, pô. Sério? Bom, e o que acontece se eu tirar esse diodo de roda livre, gente? Daí não... Daí ele vai ser onda quadrada? Ele não vai ter aquela não, ele vai continuar igual, mas... Eu acho que vai continuar igual. Vamos ver. Vamos tirar. Vou desativar ele aqui. Ixi! Ué? Agora eu que me pergunto, o que aconteceu? Tem que apagar as linhas, eu acho, também. Acho que tem que fechar a simulação e simular de novo. Não precisa apagar as linhas, mas acho que eu sei o que aconteceu. Aqui deu um glitch na simulação. Porque nesse ponto aqui não tem nenhum tiristor funcionando. Eu vou botar isso aqui de 0.05. Vou ver aqui. Vou traçar de novo. Eu acho que é as linhas, né? 150. Hã? 150. Tô estranho. Não, ele não vai me deixar simular. Porque não tem nenhuma passagem de tiristor aqui. Ele só me deixaria simular se fosse continuous. Professor, o meu deu, eu consegui simular. Sem o diodo. Tinha conseguido. Fala de sucesso. Já sei. Espera aí. Só fazer um teste. Eu não lembro. Tenta apagar a linha disso. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Não. Tenta apagar a linha. Deve ser ótimo isso aqui. Não, é que ele não tá... Acho que se fizer o circuito de novo, dá certo. Deixa tudo, Eu acho que quando eu acho simulação, eu mostrei porque ainda. Eu vou tentar colocar todos aqui em Initial Position 1. Não, mesmo assim ele não me deixa. Eu vou ter que simular com uma carga fortemente indutiva. Vou apagar isso aqui. Às vezes ele me deixa simular, às vezes ele não me deixa simular. Agora sim. Vou botar simular por mais tempo. O que aconteceu aqui? Ele tirou aquele pico que tinha do indutor, no caso. Daí ficou correto ali. Olha o que aconteceu aqui com a minha tensão de saída. Tem o jogo de roda livre.
Pera aí. Vou botar ele aqui de novo. Conectar. Ó, aqui tá com o diodo de roda livre, tá? Ele é gráfico tradicionalzão. Agora sem o diodo de roda livre. O que acontece? Quando a corrente chega a zero, a tensão acompanha. Atenção, acompanha a tensão. A tensão fica negativa. A tensão fica negativa. Negativa. Tá? Por que quando o diodo de roda livre está ali, isso não acontece? Porque se a tensão tenta ficar negativa aqui, olha o que acontece quando tu põe um negativo no negativo do diodo de roda livre. Bloqueia. É o contrário? Conduz? Claro. Porque tu tá invertendo a tensão de saída. Aqui, geralmente, ela é o quê? Positiva aqui e negativa aqui, certo? Sim, sim. Positivo no negativo do diodo, negativo no positivo do diodo. Então, conduz. Agora, se tu põe o contrário, se tu põe negativo aqui, positivo aqui, ele vai conduzir. E aí, quando ele conduz, a corrente que antes circulava por aqui, agora começa a circular só por aqui. Show de bola. Esse diodo é usado em chaves também, né? Nas chaves. Como assim, umas chaves? O diodo de roda livre usado em paralelo com as chaves, né? Sim. Porque geralmente nos relés existe uma bobina nele. E quando a gente desativa o relé, essa bobina vai forçar uma corrente. Então, para que essa corrente não danifique o circuito, não crie um chiaço, não uma faísca, tem o diodo de roda livre. Sim. Ele tira aquela tensão negativa ali. Ele descarrega no caso de cloró. Ele vai ficar circulando corrente aqui até que o nosso circuito não vai descarregar porque o indutor é muito grande. Então, até que o indutor baixe um pouquinho da corrente dele, ele começou a entender. Entendi. Já vi esse aqui. Sim, o meu também não funcionou sem o diodo. Não, às vezes não sei, às vezes o perfil funciona direitinho, às vezes ele dá um erro na simulação. Software. E tu nunca tentou fazer na LT Spice, né? Na LT Spice é uma loucura. Como é que é? LT Spice é uma loucura. Ah, é? Tem que fazer uma trabalheira. Tudo é mais trabalhoso na LT Spice, credo. É o LT Spice um pouquinho mesmo. É livre, né? Hã? Mas assim, é livre, né? É software livre. Mas ele, assim, na prática, ele parece ser melhor porque dá para te colocar os componentes, né? É que, na verdade, o LT Spice é que vocês não são da época do Orcad. Ele simula que nem um Orcad, ele simula todas as perdas do componente, né? Sim. Ele é muito preciso, ele consegue simular, inclusive, as perdas de comutação do componente. Coisa que era difícil de tu... É muito difícil de tu simular no PSIM. O PSIM geralmente não dá esse tipo de perda. O PSIM é tudo muito ideal. Isso, é. Tá? Então... é outra vida aí. Só que a simulação da LT Spice também são bem mais demoradas. A gente não estava conseguindo fazer isso, tipo, encontrar as perdas no PSIM ali, porque ele... o PSIM estava dando... A gente adicionou perdas numas chaves e não... O PSIM, ele estava dando sem perdas, tipo, não estava para entender o negócio. Ah, sim. A chave estava ali numa região linear desgraçada. Daí ele dava uma potência até maior com as perdas. Então não tem sentido.
O PCI ele não é muito bom para essas simulações mais precisas, assim. Eu tava meio perdido na simulação disso por mim mesmo, não foi por causa do PCI. É muito engraçado. Tá, e que mais, gente? Acho que era isso, essas duas, né? E ali a primeira eu vi que todo mundo conseguiu meio que fazer certinho, né? A primeira. A primeira tava bem tranquilo. A segunda ali teve essa complicação. E a terceira eu acho que tu fez até, né, Conrado? A terceira eu fiz. É que eu olhei pra segunda e falei, será? Daí eu fui pra terceira. A terceira eu comecei a fazer, já era 12:15. Não vai dar tempo, daí eu não consegui fazer a terceira vez. O Conrado não fez. O Conrado nem tentou a segunda. Eu só escrevi uns negócios ali, já tava. E ali a terceira, eu acho que eu comecei a fazer a tensão em sair da média ali e eu já tinha acabado o tempo. E daí eu fiz 3π e a integral de menos bissextos até bissextos, daí eu fiz a raiz de 3 vezes a raiz de 2, sim. vezes 220 RMS, cosseno de ômega t, derivado de ômega t. Daí eu acabei não resolvendo aqui. Sim. E eu acho, deixa eu ver, vocês pegaram a mesma, deixa eu ver, a mesma questão. Deixa eu dar uma olhadinha. Pegaram a mesma questão ali na última. Trifásico, né? Do trifásico, ali do trifásico não tinha muito mistério, né, gente? Deixa eu pegar aqui qual era a questão. Espera só um pouquinho, eu vou pegar um ventilador que tá falando. Eu fiquei no Pior que eu acho que se eu deixasse a dor, se fizesse essa, eu acho que eu conseguia, tá ligado? Tinha que ter feito. Né? Porque eu não fiz uma, vou perguntar pro senhor, tô dormindo. a testa do trifásico foi a que a gente mais viu no livro aquele, tá ligado? Sim. E foi as únicas coisas que eu anotei. Você não fez o bagulho, devia ter passado. E eu não fiz, cara. Porque as anotações que eu botei é tudo trifásico. Ponto Graex e coisa. Tá grosso mesmo. Pensou, na verdade eu tenho uma dúvida ali, eu não fiz a primeira. Esqueci desse detalhe. Eu tava falando claro, eu acho que eu perdi umas 2h30 na 2 e podia ter feito a 3 tranquilamente. A gente tinha visto ainda, a gente tava vendo ali como é que E pior que a única coisa que eu anotei ali de resumo foi tudo trifásico, né? Deixa eu ver aqui a 3. É que a 3 ela é. Eu fiquei a 3A, acho que é uma tensão de linha, corrente de linha no diodo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô com ela aberta aqui. O PC não, o Moodle ele me dá a prova de vocês. Tá. Vou apresentar aqui. Era essa aqui, né? Não tá compartilhando. Agora foi. Era essa. Essa aí mesmo. Sendo que sua saída está conectada a uma carga de 15 ohms. Deixa eu ver aqui. E as perguntas eram corrente eficaz na entrada A, projeto dos diodos. Gente, nesse tipo de retificador, ele é
relativamente simples como a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? Olha só, a corrente de cada linha vai ser... Ah, não, mas se bem que isso aqui é eficaz. É um pouco diferente. Não, mas não deixa de ser, não. Até porque tem a defasagem zero, né? Como é que é? Defasagem zero. Daí vai ser pi até 2π. Sim, eu botei o defasagem zero porque você pode se perguntar, mas a linha A, ela tem qual defasagem? A linha A é defasagem zero. Não tem defasagem nenhuma. Tensão e corrente média na saída, tensão e corrente RMS na saída e projeto nos diodos. Essas daí tranquilos, tinha no livro também. Não é muito difícil essas aí, Só não. essa corrente eficaz da linha. Corrente É a que eficaz passa, é a da que linha passa A, entre o diodo, entre os primeiros diodos ali. E a deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vamos colocar aqui o retificador que faz. Diodos. Vocês querem a boa ou a má notícia? vai amar. Primeiro. Pode ser. Notícia é que vocês só vão ter como recuperar a nota na segunda prova, né, gente? Até vai ter aula prática, mas a principal recuperação vai ser na prova. Desk? Sim, sim. Vai ser 3, 2? São 2? Vai ser a segunda prova. Essa é a má notícia. Duas A boa provas. notícia é que esse conteúdo era o conteúdo mais difícil da disciplina. Ah, boa. Então serão duas notas. Oi? Serão duas notas. Na verdade, eu quero botar a nota dos relatórios, né? Como 30% da nota. Sim, sim. Eu Só quero. que tem que fechar, né? Hã? Só que tu vai ter que fechar igual, né? Não, eu não tenho que fechar. Precisa? Não preciso. A questão é que quando é que vai começar a vacinação, né? É. Bota. Quando dá. Eu já vou assinar meu termo de responsabilidade já. Ah, tá bom. Vai assinar, claro. Esse não precisa para comprar uma arma, mas Pra comprar uma arma, beleza. Fazer vacina, isso não. para vacina, não. Tem que assinar se responsabilizando, claro. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. 15. 15? Eu acho que é mais fácil comprar uma arma e matar o Bolsonaro do que assinar o termo. Isso com o nosso presidente, parem. Que isso tá sendo gravado, cara. Imagina. Ah, é verdade, esqueci. Paga pra falar. Qual é a tensão de entrada, gente? 220. Cai de 2. É 220 220 RMS ms. dividido Uma carga por de 15 ohms. vezes 1,73, porque é linha a linha que ele pega. Bolsonaro eu nunca te critiquei, né? Eu também não. Esteja bem claro, vai que minha vacina não venha. Não, nunca te critiquei. Tá aqui a nossa tensão, linda, maravilhosa. Não estou entendendo nada dela. Então eu vou colocar aqui e vou medir VA e B e DC.
Botou o primeiro e digitei. Botei. Porque o PSIM, ele pede qual é a tensão linha RMS. A linha, não a linha neutro. Assim. E eu dei para vocês a linha neutro. Eu fiz a simulação, coloquei no outro com as fontes separadas, daí ele não pede, ele pede. Sim. Eu peguei a fonte trifásica mesmo. Fonte trifásica. A gente estava meio perdido no período dessa aí também. Porque ao olhar essa primeira vista assim é meio chato de pegar o período. Uhum. Assim. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu sei que é 30 graus. E aqui eu sei que é 90. 30, 90, 60. 60 ali. Basicamente. Tá? Vamos ver como é que fica a nossa corrente de entrada. Vamos ver a nossa corrente de saída junto. Sem surpresa, né, gente? A corrente de entrada, ela vai ser corrente de saída. Só que ela vai ser esse período, e depois esse período e esse período. Por quê? Porque como isso é um retificador, entre aspas, de ponte completa, ele vai aproveitar tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Tá? Não sei se vocês entenderam. Sim. Tem uma passagem por zero ali, né? E ele tem essa passagem por zero ali, mas ele continua, né? Ó, R1 e RA, depois do pontinho vermelho ali. Sim. Depois outra fase assume, ó. Vou botar ID aqui, ó. Sim. Depois é a ID que assume aqui, ó. E nesse ponto aqui é IC. Porque assim, ó, gente, lembrem o seguinte, no retificador de ponte completa, duas linhas estão sempre conduzindo ao mesmo tempo. Uma no semiciclo positivo e a outra no semiciclo negativo. Tanto que se eu colocar IC aqui, ó, ela completa esses outros vales aqui. Tá? Então, como é que vocês fariam o cálculo dessa corrente RMS? É simples, gente. Da mesma maneira que vocês calculariam a corrente de saída. Tá? Só que aí vocês têm que, quando vocês forem fazer a integral de vocês, o que vocês fazem? Vocês integram apenas esse período aqui, ó. No caso de A. Tá? Nesse período de 60. E depois, como é que vocês fazem com esse e esse, que são de mesmos valores? Vocês só multiplicam por 4. Porque vai dar o mesmo... A integral desse cara vai dar a mesma coisa que a integral desse cara aqui. Que vai dar a mesma coisa que a integral RMS, claro, deste cara aqui e desse cara aqui. Porque RMS ela não pega, ela vai levar ao quadrado, né? E ela vai pegar a área. E a área negativa Exatamente. Então, na verdade, o que vocês tinham que fazer era pegar, já simular ele, né? E dar uma olhada nas formas de onda e pensar como é que vocês equacionariam essas formas de onda. Esse é o grande, digamos, é o grande desafio da eletrônica de potência. É vocês verem o circuito, vocês verem como é que vocês vão encaixar a matemática em cima disso. Sinais ali, né? Os sinais ali. Tá. Ali é 60, né? Esse primeiro coraçãozinho, né? 60 o quê? 60, aí é 60 graus, né? Aí nesse 60 meio. graus,
60 graus aqui. O período dessa forma de onda, né, gente, é quanto? 2π. 2π. Perfeito. 2π. Começa daqui, ó. E já começa em 0. Vem. Chega aqui, ó. Pá, fechou. E começa em 0 e vai. 2π. Em relação ao VA, né? Em relação ao IA. Isso. Em relação ao VA. Isso. Certo, gente? Belezinha? Certo. Mais alguma coisa? Era isso, né? Então tá, pessoal. Eu tinha, então, para vocês, a aula de hoje era mais para a gente tirar essas dúvidas, revisar a prova, né? Tentar entender os erros e os acertos. Esse ano a gente não vai ter mais aula agora, né? Semana que vem já é recesso. Ah, é verdade. E aí, no ano que vem, nós já vamos começar em conversor CCCC. Buck Boost, Chuck, CPIC, Zeta, Flyback, Forward, meia ponte completa e push through. É bastante coisa, mas não é difícil, né? Essa é para ser a parte fácil, né? Essa é a parte fácil. Não, aqui que acontece, ó, nos retificadores, eu gosto de você... Não é que eu gosto de fazer vocês sofrerem um pouco. Eu poderia dar as equações prontas. Poderia. Só que ia ser um catatal de equação para vocês decorarem. Não iam entender nada do que vocês iam estar fazendo. Vocês só iam tentar aplicar a equação e ver se encaixa. Quando, na verdade, o meu intuito é que vocês enxerguem uma forma de onda e vocês saibam como equacionar um valor médio, um valor RMS dela. E aí, vocês podem ser apresentados com qualquer tipo de retificador. Vocês já sabem o caminho. Pega o retificador, simula, dá uma olhada nas formas de onda. Enxergando as formas de onda, tá, isso aqui eu tenho, isso aqui vai até 2π, isso aqui eu posso equacionar através de uma integral, eu posso fazer a equação do projeto e eu posso desenvolver a minha própria rotina de projeto e não depender da fórmula lá do Ivo Barbie, que eu não entendo como é que ele tirou aquela fórmula lá. Entende? Até o desenho é diferente, né? Essa é a ideia, tá? Agora, em conversores CCCC, as formas de onda vão ficar muito mais fáceis de obter as equações, porque são formas de onda CC. Então, ou tu vai ter uma triangular, ou tu vai ter uma quadrada. Sabe? Então, tirar valor médio, tirar valor RMS vai ser muito mais fácil do que em retificador. E as equações de projeto, claro, a gente deduz elas, mas elas não mudam muito de uma estrutura para outra. Tu não vai ter uma equação de projeto do indutor do conversor buck radicalmente diferente se esse teu conversor buck estiver conectado de outra forma. Não tem como isso, entende? Contrário dos retificadores. Retificador, tu tem várias configurações ali que tu pode brincar. Tá, gente? Beleza. Eu acho que o meu, às vezes, é as correntes ali. Você tem um indutor. Oi? Né? As correntes, você tem um indutor que muda, às vezes. Nos conversores? CCC. Muda a corrente, agora ela não é mais alternada, né? Vai ser uma corrente contínua sobre o indutor. E o indutor vai atuar a não ser no full bridge, né? Porque ele vai pegar uma tensão CC e vai passar para alternada, só que com a ponte. Né? Isso aí. Quando tu usa o indutor no full bridge, tu usa para fazer mais uma filtragem ali para tu obter uns 60 Hz, sim. Mas a gente não costuma estudar o full bridge, não nessa disciplina, já com esse indutor de filtro ali. A gente costuma estudar ele puramente só o full bridge. Só o conjunto de fabricados ali, tá? Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Tá. Se vemos aí ano que vem.
Então tá, abraço. Bom recesso. Tchau, tchau. Recesso. Falou.